Hoje vamos estudar Mateus capítulo 16, um capítulo poderoso que nos ensina sobre fé, revelação espiritual e compromisso com Cristo. Pegue a sua Bíblia e venha comigo. Vamos ler o capítulo inteiro e depois refletir sobre cada parte. Vamos lá? Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhes será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse, fiquem alerta e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm. Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão
antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Primeiro, o sinal do céu e o perigo da religiosidade. Os fariseus e saduceus pediram um sinal a Jesus, mas ele respondeu que eles conseguiam prever o tempo olhando para o céu, mas não conseguiam discernir os sinais espirituais. Quantas vezes buscamos sinais e esquecemos do que Deus já nos mostrou? Os religiosos tinham Jesus bem diante deles, mas estavam cegos espiritualmente. Isso pode acontecer conosco também. Deus fala o tempo todo através da Bíblia, das circunstâncias e até das pessoas ao nosso redor. Você está atento aos sinais dele? Segundo, o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus alertou seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus, e eles pensaram que ele estava falando de pão, mas Jesus explicou que o fermento representava os falsos ensinamentos e a hipocrisia. A religiosidade sem vida é perigosa. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não vivem de acordo com ela. A fé verdadeira não está em regras, mas em um relacionamento vivo com Deus. Será que estamos vivendo uma fé real ou só cumprindo rituais? Terceiro, a grande revelação. Quem é Jesus? Jesus perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam que alguns achavam que ele era um profeta. Mas então Jesus perguntou diretamente a Pedro: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pergunta mais importante da vida. Quem é Jesus para você? A resposta de Pedro não veio da inteligência humana, mas de uma revelação de Deus. A verdadeira fé não é construída em opiniões, mas em uma experiência real com Cristo. Você realmente conhece Jesus ou só ouviu falar dele? Quarto, Jesus fala sobre sua morte e ressurreição. Jesus começou a explicar que ele precisaria sofrer, morrer e ressuscitar, mas Pedro o repreendeu. Então Jesus disse: afaste-se de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Muitas vezes queremos um Jesus que só nos abençoe, mas não queremos ouvir sobre sacrifício e compromisso. Pedro amava Jesus, mas ainda não entendia que a cruz era necessária. Na nossa vida, nem sempre o caminho de Deus é o mais fácil, mas é o único que nos leva à verdadeira vitória. Quinto, tomar a cruz e seguir a Jesus. Jesus disse que quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Seguir a Cristo não é só sobre bênçãos, mas sobre entrega. Hoje em dia, muitos querem um evangelho sem compromisso, mas Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por ele, a encontrará. Isso significa que a verdadeira vida está em colocar Deus acima de tudo. Você está disposto a carregar a sua cruz por Jesus? O capítulo 16 de Mateus nos ensina verdades poderosas. Ensina que precisamos discernir os tempos espirituais e estar atentos à voz de Deus. Ensina também que a fé não está em rituais, mas em um relacionamento real com Jesus. Ensina que precisamos ter nossa própria revelação sobre quem Jesus é. E ensina que seguir a Cristo exige compromisso e entrega verdadeira. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais estudos e deixe aqui abaixo o seu comentário. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esses conteúdos para você. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Até lá!